E se na verdade toda essa luta para vencer na vida estivesse te afastando de uma paz verdadeira, de uma tranquilidade e até mesmo de alcançar aquilo que primeiramente você desejava, antes de você se encher de tanta necessidade de aprovação, antes de você se encher de tanta crença, de necessidade de ser bem-sucedido e etc. Sabemos que hoje em dia o que mais tem nas redes sociais são pessoas influenciando você a alcançar o sucesso. Mas e se essa busca por sucesso, na verdade, não for verdadeiramente sua? Se na verdade o que for verdadeiramente seu é uma outra coisa, o que te daria paz, o que te daria uma sensação de realização genuína, fosse uma outra coisa que há muito tempo você de repente tenha esquecido. E se toda essa busca, todo esse medo de ser um perdedor for aquilo que está te causando angústia, aquilo que na verdade está te causando muito sofrimento? Você está batalhando, você está correndo atrás, você está se esforçando. Talvez você inclusive já tenha conquistado alguma coisa ou às vezes não. Mas se de repente no cerne, na fonte disso tudo, esteja o medo de ser visto como um perdedor, uma pessoa que não venceu na vida, seja por visto assim pelos seus familiares, visto assim por você mesmo. Hoje eu quero falar com você sobre isso, e vamos utilizar aqui algumas frases de Epiteto, um filósofo estoico. Então me acompanhe aqui. Você tem medo de ser visto como um perdedor ou como uma perdedora? E se o que você considera sucesso, deixa eu botar um lápisinho aqui, e se o que você considera sucesso na verdade é algo que aprisiona você? Talvez só por ter ouvido isso, você já percebeu que pode se encaixar com o seu problema, com aquilo que está motivando a sua angústia. Eu mesmo passei por isso e às vezes passo constantemente. É comum que acabamos confundindo aquilo que é genuinamente nosso com aquilo que na verdade não é, aquilo que é colocado para você principalmente nas redes sociais hoje em dia. Então, segundo o filósofo estoico Epiteto, o medo de sermos vistos como perdedores nos impede de alcançar algo muito mais importante, que é a paz interior e a liberdade emocional. Eu lembro, tá? Talvez você não tenha essa mesma noção do que eu, mas se você perguntasse a uma criança o que ela quer ser, logicamente depois de uma breve educação sobre a felicidade, vai ser óbvio que você vai fazer perguntas para ela, ela vai dizer para você que a coisa mais importante é a felicidade. Só que depois que vamos sendo condicionados, nós vamos acoplando, enganchando uma coisa na outra. Então, por exemplo, a felicidade pode estar enganchada com sucesso financeiro, novo relacionamento, uma casa melhor, morar em frente à praia e etc. E aí você, nessa busca, você perde aquilo que você poderia ter entrado, poderia estar em contato com isso no momento presente. Não se engane, a paz não está no futuro, ela está no momento presente, mas continue me acompanhando aqui, tá? A sociedade atual nos incentiva a buscar a riqueza, fama e validação dos outros. Perceba o tanto de gente que nas redes sociais está incentivando você a buscar fama, seja, não importa se for uma fama na sua profissão, ser um dentista reconhecido no mundo inteiro, ser o psicólogo reconhecido no mundo inteiro, validação dos outros e riqueza, tá? Então, tanto de gente que eu atendo que às vezes entra em algumas furadas porque quer se tornar rico, dificilmente as pessoas elas começam a mirar no simples. É uma vida simples que geralmente traz felicidade. Jim Carrey, né, o homem que fez o Máscara, o ator, ele disse que seria muito bom que todos tivéssemos a oportunidade de alcançarmos a riqueza para percebermos que a riqueza na verdade não trará felicidade. Porque, infelizmente, às vezes, enquanto não alcançarmos tal coisa, a gente não vai se dar conta de que ela não traz genuína felicidade.
Mas pensa bem, tá? Realmente a sociedade, ela nos incentiva o tempo todo, e quando eu falo de sociedade, são pessoas, tá? O tempo todo você vai encontrar pessoas incentivando você a ser rico, mais do que nunca aconteceu na história, a ser famoso, porque hoje todo mundo quer ser influencer, todo mundo, inclusive aqui eu estou buscando reconhecimento também. Só que quem me conhece intimamente vai saber que o tempo todo eu falo disso. Inclusive, um dos planos que eu tenho futuramente é morar numa casa, num local bem rural e necessitar cada vez menos das redes sociais. É por isso que eu pretendo sair cada vez mais do Instagram, vir para o YouTube onde farei mais conteúdos profundos, tá? E onde eu não precisarei ficar fingindo e botando filtros, etc, etc, e virar um marqueteiro. O papo aqui é real, o assunto é direto, e eu quero ajudar você com isso. Com isso, logicamente, ter o reconhecimento suficiente. Mas não vou ficar buscando ser reconhecido pelo mundo inteiro, porque isso fortalece o egocentrismo, que é uma das coisas que causa muito sofrimento. Epiteto via essas conquistas como insignificantes diante de algo muito mais valioso. O que é mais valioso? A felicidade inalterada, livre das opiniões e circunstâncias externas. Epiteto está falando de uma coisa que, na verdade, é uma proposta religiosa também, né? Você sabe que Jesus falou disso, você sabe que Buda falou disso. Você sabe que se você é espírita, deixa eu só verificar se está gravando. Peraí. Depois eu vejo. Se você é espírita, você sabe que o espiritismo também fala disso, praticamente todas as religiões. Desde muito tempo é dito: precisamos alcançar uma felicidade que independe da opinião dos outros, que não depende de dinheiro, que não depende do reconhecimento. Muitas pessoas com muito dinheiro estão mega deprimidas, cheias de problemas, algumas cometem atentado com as próprias vidas. E o problema, que é um problema importante, né, que eu percebo, que é uma armadilha que nós caímos, pessoas que não alcançaram ainda isso, é que por mais que a gente ouça falar sobre isso, a gente ainda perde muito tempo achando que isso é realmente necessário. É necessário ter condições suficientes, é necessário segurança, tá? Tem a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades básicas precisarem ser supridas primeiro, mas a gente não precisa de riqueza, você não precisa de uma Ferrari. Muitas vezes você não vai precisar de um carro, se não houver necessidade, tá bom? Inclusive, o que não falta são pessoas que depois que tem o seu carrinho, que é muito bom e que eu quero que você tenha o seu, elas deixam de fazer coisas básicas, como por exemplo, ir a pé até a padaria, elas ficam sedentárias. Eu atendo pessoas que têm casarões, acredite, gente que estava há 9 anos sem sair de casa. Por mais que tenha um casarão grandão, gente que não conhecia direito nem o próprio quintal, porque não saía do seu quarto direito. Gente que teria condições de pegar o avião toda semana e talvez ir para um outro país, uma viagem internacional por semana. E a pessoa tá mal. Por quê? Isso tem a ver com o nosso mundo interno. Estamos dispostos a sofrer em troca de aprovação, mas será que esse sacrifício realmente vale a pena? Você vai precisar refletir. Será que o que você está fazendo é por necessidade, você realmente precisa? Ou você está exageradamente em busca de aprovação dos outros? O quanto mal você se sente quando você posta e não tem likes? O quanto mal você se sente quando você publica um stories e ninguém vê, ninguém comenta, etc. Como que você se sente quando você percebe que o reconhecimento não está vindo? Esse é um aprendizado muito importante. Você precisa aprender a ficar bem com você mesmo. Só que você está sendo condicionado, adestrado, como se fosse um bicho sendo adestrado, para necessitar disso. Teve um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov, que começou com a psicologia comportamental, né? Não era a psicologia comportamental, ele estudava o sistema digestivo dos animais primeiro, mas ele percebeu que era possível condicionar um cão através de estímulos, associando
associando uma necessidade básica, como por exemplo comida, a um estímulo intermediário. Então tocava a campainha toda vez que trazia comida para ele. Logo depois a campainha começou a atingir o cão de uma forma que todo o sistema digestivo, ele começava a salivar como se tivesse a comida na frente dele. A gente está sendo condicionado porque a gente está precisando de likes o tempo todo, precisando de comentários, precisando de curtidas, precisando de aprovação dos outros. Epiteto nos alerta que ao perseguir a riqueza e fama, sacrificamos nossa liberdade, nos tornamos dependentes de algo que pode desaparecer no piscar de olhos. Um movimento interessante que tem acontecido, eu tenho um amigo que ele é terapeuta que nem eu, só que eu percebo que ele foi mais para um caminho de vender curso de vender curso, né? Na verdade, ele vende curso para criadores de conteúdos como terapeutas. Não é uma coisa, uma vez, inclusive no passado eu comprei o conteúdo dele, mas não para gerar conteúdos iguais a ele. Eu queria gerar um outro tipo e não aprendi nada. Eu não estou disposto a gravar conteúdos como ele, né? São aqueles conteúdos hiper mega editados, que você fica parecendo um ator de Hollywood, etc. Eu não estou disposto para isso. Meu negócio é simplificar minha vida cada vez mais. Se Deus quiser, eu vou nessa direção e não vou ficar complicando as coisas, mas simplificando as coisas até que eu chegue cada vez mais para que eu esteja na minha terceira idade com uma vida tranquila, despreocupado com a opinião dos outros cada vez mais. Mas o que eu estava falando? Sobre a liberdade, nos tornar dependentes disso, de uma coisa que pode desaparecer no piscar de olhos. Aí esse amigo, ele tinha milhões de visualizações nas redes sociais dele. De repente, o algoritmo mudou e você vai lá e vê, às vezes, 13 curtidas. Alguém que tinha 100 mil, 1 milhão de visualizações, 13, 2 curtidas, 1 comentário. Alguém que tinha 50 mil comentários. Então, esse negócio, logicamente, uma pessoa que precisa de redes sociais, ele precisa produzir conteúdo, mas o problema é que se você não vigiar, você fica dependente. O problema é a dependência emocional dessas coisas. Esse é o problema. O problema é que uma pessoa, quando ela começa a se envolver com isso, às vezes ela tem uma vida já muito melhor do que a minha e que a sua, só que ela está querendo ser milionária. E o problema é que, às vezes, esse percurso para se tornar um milionário tira a saúde mental dela, causa vários problemas. Muitas vezes ela tem esses problemas, não consegue se tornar milionária. Então são 2 problemas. E muitas vezes pode ser que a pessoa consiga, mas chegando lá, geralmente as pessoas dizem que não valeu muito a pena. Geralmente se sabe, inclusive através de estudos, que depois que você atinge um patamar de ganho financeiro, a partir dali não faz muita diferença na sua vida. Eu não sei se é 50 mil, não sei exatamente. Mas, poxa, para uma pessoa que ganha salário mínimo, se ela começar a ganhar 10 mil, 20 mil reais por mês, é uma mudança muito grande. Mas a partir de um certo ganho, não faz mais diferença na vida da pessoa. E mesmo assim, é necessário que você vigie como que você está se movimentando em busca desses ganhos. Porque não vale a pena se você estiver perdendo saúde mental, porque você vai tratar a sua mulher, seus filhos mal, você vai estragar sua relação, você vai diminuir seus dias nesta terra, você vai morrer mais cedo. Então você precisa vigiar para que você continue nesse trajeto. Tá bom? Sem ser guloso, sem ser olho grande, ok? Essa é uma foto que eu gerei, né? Era para gerar uma esteira infinita, onde a pessoa fica correndo atrás de um sucesso, que às vezes é um sucesso que estão vendendo para você, e que essas pessoas que estão vendendo, acredite, eu sou terapeuta, já atendi muitas delas, eu já atendi gente rica, eu atendo de vez em quando. Nunca vou falar o nome dessas pessoas, sempre vai ser mantido tudo em anonimato, sempre vai ser mantido tudo de uma forma completamente dentro do consultório. Porém, eu te afirmo, conheci pessoas, tem um paciente meu
que ele fala muitos idiomas e ele trabalhou durante uma boa parte da vida dele com o objetivo, não precisar mais trabalhar e viver viajando. E eu falei para ele, né, a gente conversando, ele mesmo falou, ó, fala para eles, ou seja, para os seus pacientes, para as pessoas que te ouvem, que é verdade. Realmente, eu trabalhei, eu viajo para vários países, eu tenho liberdade financeira, eu tenho grana, tenho liberdade geográfica e estou mal, tá? Não estou bem, não estou satisfeito, estou mal. Por que será? Não temos apenas um mundo externo, na verdade o mundo externo não é o que traz felicidade, é o mundo interno, tá? Você pode estar na França, mas se a sua cabeça estiver no inferno, a sua experiência é infernal, não é uma experiência de alguém que está tomando champanhe na França. Qual é o preço então, meu amigo, que você paga, que você está disposto a pagar? Será que você não tem entrado no piloto automático, já está pagando um preço maior do que se tivessem te dado um contrato antes, dizendo, ó, fulano, para que você alcance tal coisa, você está disposto a pagar isso? Talvez se tivesse no contrato, você não teria assinado. Porém, como você está no piloto automático, você não está nem enxergando o preço que você está pagando. Eu não estou nem dizendo para você, e na verdade longe de mim, falando, pare. Eu não vou parar, por exemplo. Eu estou falando, na verdade eu não estou falando pare definitivamente, eu estou falando, pare um pouco. Olhe para a sua vida distanciado do desejo, da ganância, desse sucesso que você aprendeu a buscar. Olhe, tem tranquilidade e paz em muitos lugares que você não está sequer aproveitando porque está mirando no futuro, que talvez nunca chegue, talvez chegue no meio, não sabemos. Epiteto acreditava que para sermos realmente livres e felizes, devemos estar dispostos a abandonar o que ele chamou de coisas menores, como a opinião alheia e os bens materiais. Se você é religioso, você provavelmente se identifica muito com isso, né? Eu não sou religioso, mas se você está me vendo aqui, pode ter certeza, eu vou falar de religião de vez em quando. Por quê? Porque eu sou religioso? Não. Tô nem aí se você vai para uma igreja, se você vai para um templo budista ou não. Porém, com as pessoas que eu estou falando, muitas delas são religiosas. Na religião também tem mensagens muito positivas. Eu não sei se você sabe, mas a psicologia, uma boa parte dela, trabalha com histórias, analogias, mitos, e a religião é cheia de parábolas, exemplos que podem nos ajudar a perceber nossas vidas. Às vezes, essas histórias, essas parábolas, elas comunicam coisas que a gente não estava percebendo por uma comunicação mais direta, ok? Então, essas coisas menores que ele está dizendo aqui, que é a opinião alheia e os bens materiais, só sabe que essas coisas são coisas menores, muitas vezes, alguém que quase perdeu a vida, alguém que perdeu, por exemplo, uma pessoa. Talvez você que está me ouvindo agora, você perdeu uma pessoa em algum momento. Veja os meus outros vídeos, tá? Para que você supere caso seja necessário, mas é bom que você aprende, fica mais humilde. Eu atendi um paciente recentemente, passando por um problema. Ele cometeu um erro, de certa forma, na vida dele, né? Fez uma coisa que ele acreditava que nunca faria. Eu falei para ele, a gente vai organizar isso, eu vou ajudar ele, porém, não se culpe. A gente vai corrigir e esse erro que você cometeu te tornará um homem mais humilde. Porque às vezes, quando achamos que somos melhores do que os outros, ficamos julgando os outros como se fôssemos superiores mesmos. E precisamos entender que não somos superiores aos outros. Então, precisamos abandonar o que o Epiteto chamou de coisas menores, a opinião alheia e os bens materiais. Abandonar não para virar um santo, meu amigo e minha amiga. Abandonar a dependência excessiva dessas coisas, a dependência dessas coisas menores. Na filosofia estoica, o verdadeiro sucesso é viver a vida, uma vida de contentamento e tranquilidade. Tudo o que queremos, né? Indiferente às pressões sociais. É tudo o que queremos. Uma vez eu ouvi uma história que... eu não vou explicar tudo para não me prolongar, mas
até as pessoas de mais alto nível na sociedade invejam aquelas que, mesmo não tendo nada, elas têm paz e tranquilidade dentro delas. Então, se um bilionário olhar para você ganhando um salário mínimo, só que esse bilionário não tem paz, não tem tranquilidade, não tem paz no relacionamento, não consegue dormir bem, olha para você e vê você talvez dormindo na rua bem, meu amigo, ele vai invejar a sua tranquilidade, tá? Lógico, ele não vai largar tudo de um dia para a noite, ele não consegue, é difícil depois que você está condicionado a isso, mas ele vai perceber o baque, ele vai invejar sua tranquilidade. Ser chamado de perdedor é, na verdade, um preço pequeno para alcançar a verdadeira liberdade interior. A verdadeira liberdade interior. É meio clichê, né? Só que a gente vai vivendo, vai se misturando em coisas, se envolvendo com coisas que trazem estresse, problemas, e a gente vai percebendo que sempre, na verdade, essa mensagem estava certa. A gente quer liberdade interior, a gente quer paz, a gente quer tranquilidade, a gente quer uma mente pacífica, a gente quer deitar à noite e ter um bom sono e acordar revigorado. Ser um perdedor pode te tornar um vencedor. Ser um perdedor pode te tornar um vencedor. Às vezes, quando você não consegue uma coisa que era um fruto de uma ambição excessiva, de uma ganância, de um olho grande, quando você não consegue isso é para o seu bem. Você vence. Imagina um homem que ele tenha uma oportunidade de frequentar uma festa onde ele vai ter todos os prazeres do mundo, centenas de mulheres, as mais belas disponíveis para ele, as comidas mais e mais suculentas, drogas, melhores músicas, tudo que você imagina, tudo, e ter isso por uma semana inteira. Só que esse homem é casado, esse homem está no tédio da vida dele, tédio amoroso e etc. Ele é convidado para essa festa e ele se enche de empolgação, só que quando se aproxima da data, ele, por descuido, acaba errando o dia e o horário. E quando ele chega, as portas já se fecharem, a festa começou sem ele. Esse homem vai se encher de angústia, de desespero, porque perdeu talvez a melhor festa da vida dele. Mas olha o que ele se livrou. Olha o que ele, na verdade, deixou de... o tanto de problema que ele deixou de obter. Imagina quanto de pessoas tendo problemas, como por exemplo... problemas de... como é que fala? Quando a pessoa ela usa muita droga. Né? A pessoa tendo problemas de overdose. A pessoa morrendo de overdose. Imagina pessoas morrendo porque comeram muito. Imagina pessoas o tanto deprimida que elas estariam depois quando tudo aquilo acabasse. Então, ele, na verdade, venceu. Às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que a gente só acha as pessoas que conseguiram. Eu vejo isso o tempo todo, tá? É de coração, eu vejo isso o tempo todo. E eu também, às vezes, me vejo preso nisso. Só que, até então, eu tenho conseguido sair dessa ilusão, ok? No final, é uma escolha. Correr atrás da aprovação dos outros ou viver de acordo com seus próprios valores. Vou gravar um vídeo só falando sobre isso, valores. Priorizando a paz interior acima de tudo. Como Epiteto disse, despreze o que não está sob o seu controle e seja verdadeiramente livre. Grande parte do sofrimento está em tentar controlar o que não está sob nosso controle. Às vezes você vai ver uma pessoa postando um vídeo numa rede social e ela vai ter muito engajamento. E ela vai ficar famosa de um dia para o outro. Às vezes você vai postar centenas e não vai conseguir 1/100º daquilo, 1/1000º daquilo. E aí você vai se culpar, Não está sob seu controle tudo. Muito tá. Eu estou gravando esse vídeo aqui e está sob o meu controle. Agora, esse vídeo aqui alcançar milhares de pessoas, isso não é só sobre mim. Isso é sobre o algoritmo, isso é sobre a reação das primeiras pessoas que vão assistir esse vídeo. Por exemplo, se você é o primeiro a assistir, curte e se inscreve no meu canal e vê o vídeo todo até o final e talvez comente, isso aumenta as chances do vídeo chegar para uma próxima pessoa e aí vira uma cadeia, né? Dependendo de como essas pessoas reagem, cadeia. Só que isso vai depender. De repente, se fulano fosse o primeiro a ver, o resultado seria 1. Se esse fulano for, na verdade, o 10º a ver, o resultado vai ser outro.
muitas coisas não estão sob o controle de nossas vidas. Em resumo, tudo isso que eu quero falar para você aqui, em resumo, será que o que você considera sucesso, na verdade, não está te aprisionando? Será que você não está se tornando egoísta? Será que você não está supervalorizando aquilo que você está vendo, esse sucesso, essa fama, essa riqueza, achando que isso realmente torna as pessoas felizes? Se você tem uma religião, você talvez aumente a sua percepção sobre isso agora, depois desse vídeo, refletindo sobre o personagem principal da sua religião. Se foi Jesus, se for o cristianismo, Jesus, se for o budismo, Buda, né? Se for taoísmo, Lao Tse, e etc, etc. Tá todo mundo dizendo, meu amigo, todo mundo dizendo. Assim como eu também quero que você seja bem sucedido. Assim como eu quero ganhar mais dinheiro, eu também quero que você ganhe mais dinheiro. Mas assim como eu não quero ser enganado e não quero ficar preso nessa ilusão e uma busca eterna por cada vez mais e mais e achar que eu só vou ser feliz quando eu tiver com muito dinheiro, etc. Eu também não quero que você caia nessa. Eu estou dormindo bem, não estou tendo crise de ansiedade, eu não estou deprimido. E mesmo assim, eu estou sempre me conscientizando disso. E você que está assistindo esse vídeo, você está dormindo bem? Tem um bom relacionamento com a pessoa que está com você? Está tratando seus filhos bem? Trata seus amigos bem? Está conseguindo estudar? Você está tranquilo a maior parte do tempo? Ou você está tendo crise de ansiedade? Ou você está deprimido? Você está cheio de problemas, cheio de envolvimentos com coisas erradas, cheio de crises dentro de você? Esse é um assunto muito importante para você refletir, tá bom? Então, gostou do vídeo? Te ajudei em algum sentido? Comente, curta, pelo menos curta, tá? Para me ajudar. Se inscreva no meu canal, sinta-se à vontade em mandar mensagem, pode até mesmo clicar no botão do WhatsApp aí e mandar uma mensagem lá, mandar até uma indicação de um próximo vídeo, uma sugestão. Meu nome é Jonathan Ribeiro, eu atendo há quase 8 anos já com terapia, com psicoterapia, utilizando diferentes ferramentas terapêuticas, hipnose, mindfulness, terapia cognitiva, terapia de excitação e compromisso, e estou sempre me desenvolvendo, lendo, estudando, praticando. Se você precisar de terapia, você pode entrar em contato comigo para marcar uma sessão. Tá? A sessão pode ser feita online, sem problema nenhum, eu te explico tudinho lá no WhatsApp, ou presencial em Copacabana, no Rio de Janeiro. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até um próximo vídeo.